é muito bom, a gente prazeroso, a gente está aqui com essas três personalidades. Toda vez que eu venho num evento que os três participam, logicamente outros amigos que estão aí na plateia, eu aprendo cada vez mais essas tecnologias recentes e como que a gente tem que desenvolver essa eletromobilidade que cada vez cresce mais no nosso país, né? Bom, o nosso organizador nos pediu aqui que fosse mais rápido, né? Fazer as perguntas e tudo mais, mas aproveitando que o Alexandre da BVE está aí, eu queria comentar com vocês que é muito importante vocês lerem o que está aí nessa revista do evento, porque nós tivemos agora, em agosto, um evento da BVE, com o Instituto de Engenharia, que eu sou diretor, e que nós fizemos vamos dizer assim, um tratado, né, de como que a engenharia e a eletromobilidade pode se desenvolver no Brasil. Inclusive, nós entregamos isso a todos os políticos que estavam aí disputando cargos, né, todas as assessorias, não é, Alexandre? Isso mesmo, é ele que fez isso. E, enfim, e esse documento ele definiu o marco regulatório da eletromobilidade que a gente tem que criar, né, isso dentro do Congresso. Nós temos que avançar também na parte de fábricas de baterias, nós temos que evoluir na reciclagem de baterias, né, que é um outro assunto. Nós temos que ter também as políticas públicas, não pode ser só federal, elas têm que ser federal e estadual, não é isso? Porque não adianta nós termos federal, mas o município, como falou bem o Edgar, nós tem que acompanhar. Então, são 6 itens importantíssimos que nós sugerimos a todas as assessorias dos candidatos e que a gente acredita que isso, no futuro governo, vai ser implantado, tanto estadual, municipal e federal. Bom, sem mais delongas, como nós estamos com adiantado a hora aqui, eu queria fazer umas perguntinhas aqui. Vou fazer primeiro para a professora Flávia, por uma questão de preferência. Hoje as mulheres estão cada vez mais no auge das empresas, então eu queria saber, né, esses desafios que nós estamos tendo de avançar com a eletromobilidade e tudo mais, como é que a gente... E se as políticas públicas não avançarem? O que a gente pode fazer, nós da academia, nós da indústria, nós da consultoria, podemos fazer para que realmente as autoridades e tudo mais, elas estejam sensibilizadas para que a indústria e a academia estão nesse desenvolvimento que a gente está vendo nas palestras que vocês acabaram de fazer. E eu aproveito para agradecer o convite que foi feito a mim pela organização do evento. Pois não, professora Flávia. Não. Agora funcionou? Estão me ouvindo? Então, né? Roberto Becker. Bom, obrigada aí pela gentileza das suas colocações. Eu acho que nós já estamos fazendo isso, né? Porque se a gente olha, né? Minha apresentação acabou sendo bastante rápida, mas o que eu queria frisar é que nós temos ainda uma descoordenação muito grande em termos de políticas públicas no Brasil, né? A gente não tem a orquestração adequada como Colômbia e como Chile estão fazendo, e a gente já começa a ver muitos resultados, né? Vemos a importância do transporte público para essa descarbonização, principalmente para realidades, né, de países mais pobres. Edgar pontuou muito bem o que as cidades ganham com o avanço da eletrificação, da menor emissão. Eu acho que um pouquinho nós já estamos fazendo. Eu colocaria muito peso aqui, tentando te responder, no aspecto de governança, que é dessa articulação entre atores, sobretudo de uma participação mais direta, mais incisiva da sociedade civil, né, das nossas indústrias. Eu acho que nós precisamos fazer mais advocacy, né? E nós precisamos mostrar que a descarbonização, a transição energética, ela é uma necessidade. Nós temos países que estão caminhando muito fortemente para isso. Então, como que a gente vai chegar lá? Quais os passos que nós vamos dar? Então,
movimentos como esse aqui são importantíssimos. E temos acompanhado, né? Bom, lá no Unicamp nós estamos desde 2013 trabalhando com o tema, né, Edgar? Edgar foi um dos pioneiros ali de mobilidade elétrica. Na época ninguém falava nada. Hoje a gente está falando porque o mundo está olhando para essas questões. Então, essa iniciativa que o Instituto de Engenharia e a BVF fizeram de lançar uma carta, né, de posicionamento e dos riscos da gente se omitir, foi importantíssimo. E, ao mesmo tempo que saiu essa carta, saiu uma outra da ANTP, Agência Nacional de Transporte Público, com mais de 20 atores assinando, atores de representação. E ali na ANTP a gente falava, basicamente, da descarbonização das cidades. Então, esses são movimentos importantes da sociedade estar articulada. Então, essa governança ela é necessária. Temos no Brasil uma participação importantíssima da BVE, né? A Alexandra que está aqui. Nós temos a Plataforma Nacional de Mobilidade Elétrica e essas duas instituições elas trazem atores diversos. Então, acho que a gente precisa começar a falar a mesma língua, né? E reforçar mais esse nosso posicionamento de precisamos mudar, né? E eu estou me alongando, né? Enfim, só para finalizar mesmo, interessantíssimo ver como muitas cidades estão se posicionando. Mas elas têm um limite até onde elas vão. Para a gente avançar a nossa indústria, né? Os instrumentos que a cidade dominam, eles acabam sendo... Não é que eles são ineficientes, mas vai faltar um fôlego a mais para a gente dar esse direcionamento. Então, finalizaria assim. Flávia, muito obrigado. Sempre muito coerente com a resposta. E realmente, o que a gente sente é isso mesmo. Se todos os atores se juntarem e a gente realmente, até, não digo assim, pressionarmos, né? Porque agora nós vamos ter um novo Congresso, uma parte do Senado, vamos ter presidente novo, governador, eu acho que nós vamos ter que fazer, né, Alexandre? Temos que fazer, nós e o Instituto e vocês, temos que fazer, sim, uma pressão em cima das autoridades que definem. Bom, pela ordem, eu vou fazer uma perguntinha aqui para o nosso grande indústria, né, da eletromobilidade, praticamente pioneiros, né, nessa fabricação de híbridos elétricos e tal. A minha grande preocupação, viu, Tiago, é o seguinte, como é que a indústria, porque a evolução está sendo tão rápida na indústria, e eu sinto o seguinte, que a cadeia de produtores, de indústrias que apoiam vocês têm que desenvolver essa cadeia produtiva ou elas já estão preparadas para essa grande revolução e esse grande desafio que está havendo devido à eletromobilidade e os veículos híbridos? Eu gostaria de saber isso. Obrigado. Olha, essa questão é importantíssima, porque, no fundo, essa discussão ela vai definir os próximos 10, 20 anos da indústria de autopeças, o Sindipeças, por exemplo, liderando essa discussão. A verdade é que, depois dessa pandemia global que a gente teve, a indústria automotiva, a indústria da mobilidade está mudando muito rápido. E as matrizes vão precisar investir, vão investir muito, né, em diferentes países. A questão é que não vai ter recurso para investir em todo mundo. Então, vão prevalecer algumas vantagens competitivas, vão prevalecer, por exemplo, alguns direcionamentos através de políticas públicas, como a professora Flávia estava chamando. E para o setor de autopeças, né? A gente costuma brincar, até às vezes na Associação Brasileira do Veículo Elétrico, que um battery electric veículo ele tem muito menos componentes do que um veículo a combustão convencional. E um veículo a combustão convencional, eu diria, tem menos componentes do que um veículo híbrido, porque o veículo híbrido ele precisa fazer esse casamento desses dois mundos, do motor elétrico e do motor a combustão. No nosso entendimento, o processo de eletrificação no Brasil, por meio dos veículos híbridos, é uma forma de fazer uma transição e de também preparar essa cadeia de autopeças para essa nova indústria da baixa emissão de carbono, dessa indústria da eletrificação. Vou dar um exemplo aqui, nós estamos em Sorocaba. Estava comentando, na nossa unidade são 3.000 colaboradores trabalhando todos os dias em 3 turnos. Mas ao lado da nossa fábrica a gente tem um parque de fornecedores com 11 sistemistas. Alguns que vieram em 2012, estamos completando 10 anos, inclusive, parentes aqui em Sorocaba, que vieram especialmente para esse projeto. Então existe, por exemplo, uma empresa que faz a injeção, o tanque de combustível.
esse é um item que a gente fez questão de trazer aqui para Sorocaba, porque do ponto de vista de logística, de emissão de carbono, você transporta muito ar. Então, a gente aumenta a nossa eficiência no nosso processo produtivo, trazendo esse tipo de fornecedor um pouco mais para próximo da nossa linha de produção. E, obviamente, que num futuro mais eletrificado, em algumas rotas tecnológicas, não se faz mais necessário, por exemplo, o tanque de combustível, não se faz mais necessário escapamento. Então, como preparar a indústria? Como fazer essa transição? Hoje, com a introdução de veículos híbridos, a gente mantém esses componentes e agrega mais valor com outros itens, que a gente espera poder nacionalizar. Precisamos fazer discussões sobre como trazer a indústria de baterias e depois pensar o que fazer com essas baterias no segundo momento. Precisamos falar sobre a eletrificação, os motores. Já temos fabricantes de motores elétricos aqui trabalhando principalmente na área de pesados, com caminhões, ônibus. Então, existe já hoje uma inteligência, existe uma capacidade de produção. Mas, obviamente, que a gente precisa olhar com muito carinho para todo esse setor, para que ele possa ser competitivo, para que ele possa receber novos investimentos. Porque esses investimentos já começaram. Mas eu tenho dúvida se nós estamos conseguindo trabalhar no Brasil e na América Latina para ser mais atrativos para esses novos investimentos, para fazer esse adensamento da cadeia produtiva, trazendo esses fornecedores, trazendo essas tecnologias aqui para o Brasil. Muito obrigado, viu? É realmente muito importante, porque não adianta só a indústria automobilística, né, ela se desenvolver e desenvolvendo rapidamente, e a cadeia produtiva não acompanhar, né? Porque como é que vai fabricar, né, praticamente os veículos se você não tiver equipamentos disponíveis, né? A gente vê aí o que aconteceu com os semicondutores recentemente. Pô, Edgar, então você sobrou por último. E eu vou fazer uma pergunta, assim, até acho que bastante capciosa, porque a gente conhece muito, eu já estive em Santiago, e a gente sabe que Santiago e Colômbia são os exemplos de Bogotá, são os exemplos de frotas de ônibus, né? Em pouco tempo, Bogotá está com 1.500 ônibus e Santiago está com 800, quase 850, né? Se você acha, nessa palestra que você fez, que a gente tem condição no Brasil de adotar um tipo de negócio ou tipo nas cidades, nós temos condições aqui nas cidades de adotar uma coisa semelhante que foi feita em Santiago e Bogotá? De fato, é uma questão bem provocativa, né? Pois, primeiramente, qual que foi a grande sacada, né, de Santiago do Chile e Bogotá, né? Pois no modelo licitatório tradicional da América Latina, a gente tem uma figura do operador que ele tanto faz a operação de transporte público, quanto ele é o gestor do ativo, ele é dono do ativo. Então, ele empreende a aquisição daquele ônibus, bem como opera ele nas linhas. A gente vê Santiago e Bogotá fazendo uma sofisticação regulatória ao permitir uma cisão, uma separação dessas duas personas, em que a gente tem um gestor de ativos que faz o CAPEX e fornece aquele ativo, o ônibus elétrico, porque ele é 3 vezes mais caro que o ônibus convencional, então ele faz esse fornecimento, pagando-se ali, a depender do arranjo de negócio, ao operador uma mensalidade. E o operador, ele se responsabiliza por fazer o que ele melhor sabe, a operação das linhas, cabendo a ele um pagamento, seja no formato de anualidade, mensalidade, em que ele tem esse respaldo de manutenção do ativo, do ônibus, saúde de bateria, infraestrutura, pacote de energia renovável, se for possível, naquele enquadramento, né, o que é o desejável, né? Então, nessa quebra, e claro, o poder, né, a autoridade pública de transporte, qual que é o papel dela? Ela vai dar segurança para essa operação. Então, ela deixa essas regras serem executadas e, se porventura o gestor de ativos ele vira uma falência, vai ter o respaldo da autoridade de transporte, bem como se o operador demonstrar algum problema, vai ter respaldo da autoridade de transporte municipal. E é um modelo que está rodando. No que a gente está vendo no Brasil, há um engajamento, sim, dos governos locais em trabalhar alguma forma nessa direção.
Os governos locais, a gente vê aqui em várias cidades, né, como São Paulo, a própria edital de Campinas, ainda não se prevê essa ruptura, mas eles podem vir juntos para pleitear o edital. Então, eles já veem esse papel do gestor de ativos participando e fazendo esse CAPEX, né? Então, eu vejo, assim, né, a gente teve o exemplo de São José dos Campos, muito arrojado, né, que deu um passo, depois fez uma alteração, mudou ali, né, o edital, está aprendendo, né, na prática, está implementando. Eu vejo esse apetite, sim. O que eu acho que a gente tem que também delinear, né, é que essa tem que ser uma discussão ampla, né, e abrangente, envolvendo também órgãos regulatórios, como o Tribunal de Contas e outras esferas do poder, para eles entenderem que é necessário essa sofisticação da regulação para acomodar essas novas tecnologias. Tem que ter esse entendimento, na minha visão. Mas eu vejo que o caminho é promissor por esse interesse, né, e por essa mobilização de players que está acontecendo aqui no mercado e no contexto nacional. Muito obrigado. Olha, fui comunicado aqui pelo pessoal que está organizando que nós podemos pedir aqui o pessoal uma pergunta. E eu queria saber, então, se tem alguém que gostaria de fazer alguma pergunta aqui sobre esse assunto aí da eletromobilidade. Pois não, por favor, vocês... Não, vamos... Pois não. Mas se puder se identificar, só para a gente conhecer. Obrigado. Pessoal, todo mundo escutando? Não Sou tá, Samuel não... Juste. Tá. Meu nome é Samuel Juste, represento a Associação Comercial de Sorocaba. Eu estava prestando atenção em todos sobre os valores dos carros híbridos ou os elétricos. São valores mais altos, né? A culpa dos valores dos carros hoje serem mais altos é questão, por exemplo, de imposto? E qual o caminho melhor que lojistas, fabricantes poderiam tomar para que esse valor seja mais acessível e a população possa comprar carros elétricos? Olha, eu vou deixar o nosso Tiago falar, mas eu só queria adiantar uma coisa. A bateria é um item super caro, né? Eu não sei como é que está o nível hoje, mas uns 50% do valor do veículo são as baterias, né? Que elas são importadas, elas não são fabricadas. Por isso que eu achei aquele trabalho que a BVE fez junto com o Instituto de Engenharia, vamos dizer, pedindo que a gente desenvolva no Brasil uma indústrias de bateria, é super importante, porque aí nós vamos conseguir reduzir. Fora que, hoje em dia, cada vez mais está sendo desenvolvido vários tipos de bateria, né? Então, lógico, hoje nós estamos baseados tudo no lítio, íons de lítio, etc. e tal. Mas a gente sabe muito bem que a indústria lá fora está desenvolvendo vários produtos minerais e que elas vão, com certeza, reduzir o preço. Mas eu gostaria que o Tiago complementasse essa minha posição. Muito obrigado. Bom, de forma objetiva, os veículos eletrificados no Brasil hoje partem de 150 a 180 mil reais, podendo custar até 250 a 300 os veículos de luxo. Parte disso se deve porque a tecnologia ainda é mais cara em função da bateria, que é um dos fatores que encarece isso. Temos algumas políticas públicas que já auxiliam um pouco na redução de imposto. Mas diferente de outros países, onde existem incentivos fiscais, no Brasil a gente ainda tem algumas políticas de desoneração, onde muitas vezes alguns veículos eletrificados chegam a pagar mais imposto do que um veículo convencional. Então há espaço para a gente melhorar o sistema tributário, torná-lo mais eficiente, ao passo que a indústria automotiva também vem trabalhando para tentar reduzir os custos desses veículos. No caso da Toyota, na minha empresa fazendo essa divulgação, a gente de alguma forma provou que é factível, é viável produzir veículos eletrificados nesse segmento dos sedãs, dos SUVs médios, que tem um ticket médio um pouco mais alto. O desafio que a gente tem, a discussão que a gente faz com a nossa matriz, é se a gente deve continuar esse processo de eletrificação olhando para os veículos de ticket médio mais alto, os veículos premium, ou se a gente deveria, de alguma forma, introduzir a eletrificação, a hibridização, por exemplo, no segmento compacto, que tem um ticket médio mais baixo. Ou seja, poderia ser uma forma da gente tornar mais acessível essa tecnologia. Hoje, acho que é a resposta de R$1 bilhão que o setor e que nós estamos nos fazendo aqui para tentar trazer novos investimentos.
Bom, eu agradeço então a participação de todos e eu passo a palavra aqui para o nosso mestre de cerimônia. Legal. Muito obrigado a todos, obrigado pelo convite, obrigado pelos três, pelas palestras magníficas que vocês fizeram. Perfeitamente, Edgar, professora, Thiago, Roberto, a todos que acompanharam esse primeiro painel. A gente vai fazer agora um coffee break de 15 minutos. Já foi encerrado aqui o palco 2, ainda está aberta a discussão lá no palco 3, é a frequência 22, se vocês quiserem ouvir o que está acontecendo lá. Se não, o café está sendo servido ali fora. Em 15 minutos estamos de volta com mais um painel. Muito obrigado, uma salva de palmas para eles.